trabalha mais na questão da prevenção do que então no tratamento, tentando conscientizar as pessoas, como é que é isso? A traumatologia você pode pensar em prevenção. A ortopedia, que é a doença, muitas vezes você não consegue interferir nessa doença, porque são doenças de longa duração, de uma evolução arrastada, prolongada. Então, até na parte da ortopedia, você pode prevenir uma osteoporose, mas depende de uma artrose, não seja possível, né? Mas na traumatologia, eu acho que a ideia é prevenção, é buscar a prevenção, mas, como o doutor Silvano diz, os acidentes acontecem, né? Hoje o país está mais violento no trânsito, está mais violento fora do trânsito, então tem tiro, tem gente levando facada, cortando nervo, cortando tendão, isso está aumentando muito. A ideia é essa, prevenção. Mas o acidente, como eu disse, o acidente não causa sozinho, a culpa é de alguém. Alguém tem uma culpa nisso tudo. Então tem que... são feitas campanhas, por exemplo, essa do cinto de segurança, do capacete, para prevenir isso, né? Tentar prevenção, tentar mostrar para as pessoas que é a forma correta dela agir, que tem outro caminho. Né? Se não, tem aí o CIAT, né? Que é alguma coisa... e daí se você pegar um pronto-socorro nosso e pegar um pronto-socorro de um país evoluído já, né? Evoluído, ele está atendendo, acho que 1/100º de caso que nós estamos atendendo. Então, aí você vê a diferença. Bem eu fui quando tratei do CIAT aqui, que ele esteve em Cascavel implantando o CIAT no passado, eu fui para ver lá, não teve nenhum atendimento de manhã na sala de trauma do hospital de trauma. Aonde? Em Cleveland. Há 20 anos atrás. Vocês vão no Hospital Trabalhador, então eu moro em Curitiba, não tem espaço. A luz do centro cirúrgico não apaga. Ela está acesa 24 horas, todas as salas. Né? De onde isso aí? Né? Não se investe em prevenção. Né? Então nós médicos, ortopedistas, estamos pedindo, por favor, vamos trabalhar mais sossegado, né? Dê um pouco de folga, deixa eu dormir parte do meu plantão noturno, né? Que eu não precise ficar o tempo todo atendendo. Então, as cidades têm que se conscientizarem, os cidadãos têm que se conscientizarem. Né? Então, a ortopedia tem trabalhado nisso bastante, porque nós trabalhamos de um lado para tornar a cirurgia mais simples, né, do ponto de vista de menos agressividade, com alta tecnologia, que está evoluindo, né? A indústria está evoluindo bastante nesse sentido. Né? As placas que a gente usava hoje são sucatas. Eu digo assim, como é que a gente usava isso no doente? Né? Isso não tem mais. Você olha hoje, parece, né, joias. Né? Hoje o material de fixação parece joias. Né? Isso é uma coisa. Né? O material já sai do aço, titânio e todas as ligas formidáveis, resistentes, que aguentam. Né? Então a tecnologia, se alguém que trabalhou lá nascesse hoje, olhasse isso hoje, assim, brincadeira, o que a gente fazia? Né? E era a mais evoluída daquela época. Então nós estamos evoluindo e estamos trabalhando demais. Né? E o doutor Sobana que trouxe o CIAT aqui para o Brasil, todo um programa, um processo que ele trouxe para cá. E com o CIAT, falando em Brasil, né, óbvio, mas com o CIAT você está atendendo pacientes mais graves, que têm muito mais fraturas, que têm muito mais lesões, porque antes do CIAT esse paciente morria na rua, na estrada. E no caso da ortopedia, então, existe uma forma de falar quais são as doenças mais comuns, então, se a gente fala de doenças? Eu acho que pode ser a artrose, que é o desgaste, que é bastante comum, quer dizer, todo mundo acima dos 50 tem artrose, eu tenho artrose, né? Controlada, que estou bem, não tem nenhum problema, mas se for radiografar, tenho artrose. Né? Então tem a artrose com dor, artrose sem dor, então essa é bastante comum. As doenças de desgaste da musculatura, tipo do ombro, né? De forçar o ombro, então é muito comum. Então, isso tudo são doenças evolutivas normais, porque estamos vivendo mais, que é uma benção. Vivendo mais é uma benção.
E tem aquelas doenças, tipo reumatismos, né, que artrite reumatoide, que então deforma as pessoas, que também está evoluindo na medicação e está melhorando. Eu não vejo mais os casos que vinha antigamente, né. Tem os casos da ortopedia pediátrica, que são as lesões congênitas, a luxação congênita do quadril, defeitos na coluna, motores, paralisias, né. A paralisia cerebral por hipóxia é uma quantidade enorme de crianças com lesões cerebrais, com paralisias graves, espásticas, né? Daí que existe a PAI, etc, 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 que estão cuidando disso, as lesões de nascer com isso. Os tumores ósseos, né? Nós temos câncer nos ossos, né? Mesma coisa que tem câncer em outro órgão, tem câncer nos ossos. E nós ainda temos dificuldade, pelo sistema não ser adequado de saúde, fazendo um diagnóstico muito tarde. Se você fizer um diagnóstico aos 3 meses do início de um câncer ósseo, você quase obtém a cura hoje, né? Mas se você fizer esse diagnóstico aos 6 meses de evolução, você não consegue mais curar às vezes, né? Às vezes sim, mas é muito mais difícil. Fácil. Então o sistema, o paciente não chega a um especialista em tempo hábil, né? Se você pegar o Sistema Único de Saúde, você vai ver que tem uma demanda reprimida enorme, né? E quando chega para a gente é muito mais difícil, né? É muito mais difícil você tratar e você não sabe se consegue resolver o problema. Então nós vivemos angústias, né? De pegar um doente que, se eu fizesse lá atrás, estava bom, né? Mas agora a gente faz o possível para poder melhorar. Então, eu acho que elogio vocês nesse sentido do programa, porque a população está nos vendo, nos ouvindo, né? E começa a ajudar também, seja na prevenção de uma coisa, seja procurar um médico quando, deixa para depois, né? E no caso do idoso, então, quando ele identifica a doença, que são eles que reclamam mais desses problemas que a gente conhece, é mais difícil tratar? Como é que funciona? Não, depende sempre do que ele tem especificamente, né? E você tem um paciente que tem atividades diferentes, né? Então ele não precisa fazer tudo a mesma coisa que faz um jovem de 20, né? Alguém de 80 anos faz menos atividade, então não é tão assim complicado, não, se ele for procurar em tempo adequado. Porque o paciente tem muita gente que fala, né, doutor Subani, eu vou no médico em último caso. Então isso é errado, não está certo. Não quero incomodar. Mas nossa profissão é essa, nós vamos atender, não importa. Então o brasileiro tem essa visão que já ficou folclórica de que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. E eu sempre disse que não tem, infelizmente não tem, você tem que estudar para ser médico. Eu sempre digo meus pacientes, mas por que não consulta? Você não precisa fazer o que eu estou te dizendo. Estou dizendo que tem indicação cirúrgica, você não precisa aceitar. Diz que eu não quero, acabou. Mas você tem que ouvir que você tem que ter indicação cirúrgica. Mas você decide. Você tem livre-arbítrio. Você pode decidir, não quero. Eu tenho um conhecido que disse assim, que tinha um câncer, né, em outro órgão, não era ortopédico, e disse assim, o médico disse assim, 80% de chance de você ter cura, tem que operar. E se não operar, só tem 20% de cura. Bem, eu acho que eu estou nos 20%, portanto eu não vou operar. Então ele tem um livre-arbítrio, né? Ele pode fazer alguma coisa de poder decidir, mas vai ver o que tem, né? Você tem essa possibilidade.